Olá, eu sou o Odir, sou o dono desse canal sobre autismo e hoje eu queria falar sobre que tipo de deficiência é o autismo. Claro, você já ouviu falar que autismo é uma deficiência, mas talvez você se incomode com a definição de que tipo de deficiência ela é, talvez por um desconhecimento. Para começar, você sabe a diferença entre os termos mental e intelectual? Talvez você ache que sejam sinônimos. Não são. Vejam, mental é tudo relacionado ao cérebro. Agora, intelectual é a capacidade de raciocínio. Então vejam, por exemplo, o meu caso. Eu sou autista, eu tenho QI alto, eu tenho um doutorado. Significa que eu não tenho deficiência intelectual. Muito antes, pelo contrário, não vou dizer o número aqui porque não importa, mas a última vez que foi medido o meu QI lá quando eu tinha uns 14 anos, deu um número bem alto. É irrelevante isso. Mas veja, isso não quer dizer que eu não seja um deficiente mental. Por quê? Porque eu sou autista. E qual é a deficiência mental de uma pessoa autista? Você já ouviu falar no termo cegueira mental? Autista é uma pessoa que possui uma espécie de cegueira mental. Muitos autores dizem isso. E o que é essa cegueira mental? Essa cegueira mental é a incapacidade de exercer duas habilidades das pessoas não autistas. Quais habilidades são essas? Uma chama teoria da mente, outra chama princípio da generalização. Vamos começar pelo princípio da generalização. Uma pessoa não autista, uma pessoa comum, normalmente é comum que ela faça a seguinte linha de raciocínio. Ela vê um caso X, vê um caso semelhante, vê um terceiro caso, ela já depreende uma regra. Nós autistas muitas vezes precisamos de muito mais dados para poder depreender essa regra. Isso fica muito visível na pesquisa acadêmica. Nós, autistas, sem deficiência intelectual, muitas vezes atingimos bons níveis de desempenho em mestrado e doutorado, porque não cometemos o erro de pressupor algumas situações. Sim, autista é aquela pessoa que não basta tomar um golinho da água do mar para ter certeza que ela é salgada. Ele vai tentar ver os 7 mares, etc. e tal, para ter certeza. Então vejam, temos essa situação. Segunda diferença de uma mente autista, qualquer mente autista, em relação às pessoas comuns, a teoria da mente. A teoria da mente é uma coisa parecida com empatia. Bem parecida, inclusive os circuitos neurais que são usados no exercício da teoria da mente e da empatia costumam ser próximos ou os mesmos. Mas empatia o que é? A capacidade de sentir o que o outro sente. Autista tem empatia, psicopata não tem empatia. Então, a pessoa autista, por exemplo, vê alguém quebrando a perna, ela vai sentir dor junto, como qualquer outra pessoa. Quando eu conto que eu tive uma fratura exposta na mão e eu vi a minha mão virada do avesso, osso para fora, etc., as pessoas ficam sempre, seja autista ou não, tem aquela sensação de ai, doeu, ai. Isso é empatia. Agora, o que é a teoria da mente? Que autista não tem, mas psicopata tem. É aquela capacidade de se colocar na situação do outro para ver o ponto de vista do outro.
É parecido com empatia. Não é sentir o que o outro sente, mas pensar o que o outro pensa. Autista não tem isso. Eu não consigo pressupor o que os outros estão pensando. É aquela coisa de não se tocar em determinadas situações. Não entender. E a gente não entende também a expressão facial, fica pior ainda. A gente não entende determinados contextos. Não entende por que uma pessoa tem uma posição a partir de um determinado ponto. Não entende a situação da pessoa, a não ser que faça um esforço intelectual muito grande para tentar enxergar alguma coisa parecida. Então, claro, essa cegueira mental é uma deficiência mental. Eu tenho deficiência mental, mas não tenho deficiência intelectual. Entenderam a diferença? Então, claro, aquela deficiência que está escrita na lei do autismo não é uma deficiência física. Não nos falta uma mão, não nos falta uma perna, nós caminhamos, não usamos cadeiras de rodas, não pelo autismo. Enxergamos, ouvimos, às vezes enxergamos muito bem, ouvimos muito bem, né? E tudo isso incomoda, né? Então vejam, é sim uma deficiência no funcionamento da mente, mas não uma deficiência no funcionamento do intelecto. Entenda isso. São coisas distintas, que nem sempre são perceptíveis por todas as pessoas. Claro, e daí vejam só, tem muita gente que tem vergonha de falar que é autista, ou falar que tem uma deficiência. Eu faço o contrário. Em determinadas situações eu simplesmente jogo na cara da pessoa. Ó, eu sou deficiente mental, não tenho deficiência intelectual. Me explica o que está acontecendo porque eu não estou compreendendo, não estou enxergando. Me desculpe, mas é a minha deficiência. E aviso para vocês, isso já me tirou de determinados constrangimentos e jogou constrangimento para a pessoa que estava me acusando de alguma coisa. Pô, você não se toca? Não, não me toca, eu sou autista. Por favor, respeite isso. Né? Então, claro, precisamos compreender, nós autistas. Sim, nós temos uma deficiência mental, que não quer dizer deficiência intelectual. Aliás, na CID-11 está muito claro isso, né? Porque sempre a CID-11 está organizada as manifestações do autismo com e sem deficiência intelectual, com e sem déficit de comunicação. Eu, por exemplo, estou numa categoria de autismo, na CID-11, que não possui déficit intelectual e tem déficit leve ou ausente de uso da linguagem. Estou falando aqui, não estou? E às vezes nós temos, por exemplo, aquela pessoa autista não verbal, mas com o intelecto preservado, muito inteligente. Eu estou acostumado no Facebook a interagir por escrito com autistas não verbais. E alguns e algumas escrevem muito bem. Muito bem. Estava conversando esses dias com uma mocinha, por exemplo, de 21 anos, com diagnóstico não verbal, não fala, tem dificuldades diversas no cotidiano, não apenas por não falar, dificuldade de vestir-se, de usar o banheiro, mas tem o intelecto todo preservado, extremamente inteligente, argumenta bem, a gente percebe uma linha de raciocínio muito boa. Eu vou dizer que essa pessoa não tem uma deficiência? Tem. Tem uma deficiência. E por isso ela está protegida pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. Sim, nós autistas somos PCDs. Pessoa com deficiência. Eu gosto de comparar o autismo com a cegueira, com a deficiência visual. Né? Pense, imagine a seguinte situação. Imagine uma pessoa cega.
Uma pessoa cega não gosta que mudem os móveis da casa de lugar. Por quê? Porque ela já criou uma percepção do espaço e se eu mudo a mesa de lugar, ela não enxerga, ela vai bater a hora que ela estiver andando. Certo? Nós, autistas, muitas vezes não queremos mudança no ambiente, nas pessoas, etc., porque já criamos uma certa estrutura. Eu gosto também de comparar o autismo com um outro tipo de deficiência visual que não é completa, que é a miopia. Muita gente que é autista teve diagnóstico tardio e passou por um processo muito parecido com o meu. Ou seja, foi convencida a vida inteira que as suas dificuldades não eram em razão da deficiência, mas por falta de vontade de superar esses problemas. Imagine um míope que tenha sido convencido a vida inteira que ele não enxergava porque não queria. Nunca ninguém lhe deu um óculos, nunca ninguém lhe diagnosticou a miopia, e quando a pessoa diz, mas eu não estou enxergando, alguém fala, é porque você não quer, faça a força que você enxerga. Parece absurdo, né? Pois é o que fazem com a gente, você não entende porque você não quer, você não socializa porque você não quer, vai lá com seus amiguinhos. Fazem isso com uma criança autista. Fizeram comigo, fizeram com você que é autista, fizeram com qualquer um que esteja dentro do espectro. Né? É o capacitismo que muitas vezes começa dentro de casa, antes do diagnóstico. Então veja, vamos assumir nós, autistas, principalmente nós autistas sem deficiência intelectual, que sim, nós nos enquadramos na lei e temos uma deficiência sim, e ela é mental. Ela é mental, não é intelectual, mas é mental. Estude sobre a teoria da mente, estude sobre o princípio da generalização e você, autista, vai entender que esses conceitos, o que eles explicam, o que é a teoria da mente, eu fico pensando, como assim pressupor o que está na cabeça do outro? Como assim ver 1, 2, 3 casos e já achar que é uma regra para o universo? Numa amostragem tão pequena? Né? Eu acho, inclusive, que aí está a fonte do preconceito. Eu vejo uma pessoa preta sendo presa, vejo uma segunda pessoa preta sendo presa, uma terceira pessoa preta sendo presa, eu vou achar que todos os pretos são bandidos? Aí está a base do racismo. É o princípio da generalização. É a base de todo preconceito. É a base de todo preconceito. Então, vamos entender. Sim, temos uma deficiência mental. Não necessariamente temos deficiência intelectual. Muitas vezes é o contrário. Temos até um intelecto acima da média. Né? E, claro, toda deficiência força a gente a perceber o mundo de outra forma. Voltando ao caso da cegueira. Muita gente acha que cego tem sexto sentido. Mas como diz qualquer cego, qualquer deficiente visual que converse com você, eu não tenho sexto sentido. Eu foco nos meus ouvidos. Eu ouço os seus passos. Eu sei o ritmo do seu andar. E eu reconheço quando você está chegando pela forma como você anda. Pelo barulho. Isso não é uma capacidade sobrenatural. É foco. Nós autistas fazemos coisas semelhantes de outra forma em outras situações. Daí muitas vezes o nosso olhar muito diferente sobre as coisas. Ok? Espero ter esclarecido. Se quiser, assina meu canal. Se não quiser, não assina, dá like ou não dá like. O problema é seu. Eu sou o Odir, sou doutor pela USP, sou mestre pela USP, sou bacharel pela USP, sou autista. Até mais.